Um guerreiro lendário entra em um torneio mortal para vingar a vida da sua família, mas o que ele não sabe é que se perder, não terá uma nova chance. E esse é o filme Mortal Kombat: A Vingança de Scorpion, de 2020. E eu sou a F, o especialista nas fights. Então vamos para a história. A história começa mostrando um grande guerreiro mostrando para seu filho como um guerreiro deve viver, através de um exemplo de um escorpião, e o filho fica com pena do escorpião por enfrentar muitas formigas, mas Hasashi diz que o que importa é a valentia que ele mostra, e os dois vão para casa porque já estava muito tarde, mas naquela noite tudo mudaria, pois a vila estava deserta e Hasashi percebe que tem algo de errado e pede para o filho se segurar. Começam a aparecer vários ninjas pra cima dele, e Hasashi não tem pena de ninguém e começa a falecer geral. Mas ele percebe que estava em menor quantidade e seu filho estaria em perigo, então é melhor fugir. E quando ele consegue se esconder, percebe que todos os moradores da vila foram falecidos. E chegando em casa, sua esposa estava falecida, então ele só tinha seu filho. E é dessa forma que faz um jovem ficar traumatizado e virar o Batman. Os ninjas os encontraram e começam a fazer uma lutaria, mas agora ele estava com sangue nos olhos e mesmo levando várias facadas, não para até terminar com todos. O problema é que o líder dele, chamado Sub-Zero, aparece com seu filho e diz que se ele não se render, acabaria com ele. Mas o que ele não sabia é que aquilo era uma armadilha e ele dá uma falecida no Mequetrefe e depois acaba com ele para ele não conseguir sua vingança. E em apenas uma noite, um clã foi totalmente dizimado. Eita porra! E agora vemos o grande guerreiro do dragão, Liu Kang, meditando. E alguém vai pra cima dele, mas ele estava preparado e Raiden percebe que ele estava realmente pronto para o grande torneio que definiria o destino dos reinos. Mas antes de ir, ele diz que ele não lutaria sozinho e havia escolhido outros guerreiros para salvar a Terra. E do outro lado do mundo vemos o ator de artes marciais, Johnny Cage, um astro de cinema que estava devendo muito dinheiro e seu empresário diz que conseguiu um trabalho especial para ele, mas ele precisaria ir para a China. E como as coisas não estavam boas, ele aceita. Já avisei que vai dar merda isso. Na China está rolando uma lutaria de rua e geral estava apostando no melhor. E nesse meio tinha uma mulher chamada Sonya Blade e ela estava participando e todos estavam apostando contra ela. Mas o que eles não sabem é que ela é uma grande soldado que foi treinada com os melhores e teve que se destacar no meio dos homens até se tornar melhor do seu batalhão. E ela foi chamada para uma missão especial no país, e após vencer a luta, seu informante diz onde estava a pessoa que ela estava procurando. Hasashi acorda no inferno, preso por correntes nos pés e nas mãos, e uma criatura diz que ele estava no submundo e passaria pelas piores dores e ali não tinha fim. Então ele serviria de diversão todos os dias, e ele diz que o único lugar de paz era o palácio que ficava no centro de tudo, onde o rei deles vivia. E galera, só faltava o monstro fazer a risada maléfica e falar como sair das correntes. E como Hasashi estava cheio de ódio no coração, ele arranca a orelha do bicho e derrete as correntes, porque seu sangue era de fogo, e consegue acabar com a criatura, mas começa a aparecer muitas em seu caminho, mas ele estava disposto a vencê-las para conseguir sair dali. Ele consegue acabar com todos e chega até o local do rei, mas quem estava esperando era Quan Chi, um subordinado, e ele diz que ele não pode sair dali, então ele vai para cima com raiva, mas Quan Chi era muito poderoso, e ele diz que ele teria uma chance de sair e conseguir sua vingança, mas precisaria participar do torneio mortal, onde o Sub-Zero estaria participando, e precisa pegar uma chave de portal que libertaria Shinnok, que era o verdadeiro rei, e ele poderia trazer sua família à vida, e como ele não tem outra alternativa, aceita participar representando o submundo. Os três guerreiros se reúnem em um barco, e quase que Johnny chega atrasado, e ele começa a perguntar se os outros também já participaram de filmes, e Liu Kang diz o que eles enfrentariam, e ele acha que é um roteiro de um filme de ação. E Raiden diz que até o fim dessa jornada, Johnny encontraria o que procura. E Liu Kang não está acreditando no potencial deles, mas Raiden sabe que eles possuem grande garra para
representar a Terra, e começa a aparecer uma névoa muito grande no mar, porque agora eles estão entrando em uma outra realidade e Johnny fica animado porque geral conhecia seus filmes de luta. Eles são levados até onde todos os maiores guerreiros de cada reino estavam reunidos, e Johnny até esse momento acha que tudo aquilo era cenografia, e Shang Tsung reúne todos os guerreiros e começa a explicar no que eles participariam, e diz que existe um torneio chamado Mortal Kombat que existia há milênios, onde o reino precisava vencer 10 vezes para ter acesso a outro reino, e só faltava uma luta para o Shao Kahn ter acesso à Terra. Hasashi agora se identifica como Scorpion e estava investigando o local, e como primeira luta, Shang Tsung coloca Jax no ringue e Sonya fica com raiva, pois ela que estava atrás do cano. Que porra é essa, marreco? E agora Jax, que é o seu superior, precisa lutar, mas ele chama o maior guerreiro deles, que é o Goro, uma criatura de 3 metros e 4 braços. E Jax vai pra cima achando que conseguiria algo, mas leva uma surra nervosa. Scorpion consegue passar pela segurança do local e encontra a chave de portal para libertar Shinnok, mas Raiden aparece e diz que aquilo que ele está procurando não conseguiria daquela forma, e diz que Quan Chi não é confiável, e voltando para a luta, Jax não tinha a mínima chance e como precisa finalizar de forma brutal, Goro arranca seus braços, mas Raiden aparece na hora e diz que o torneio ainda não começou, e aquela luta não era oficial, e Shang Tsung fica com raiva e só acha que o cara que é o rei dos raios consegue se teletransportar para qualquer lugar, e é mais rápido que uma bala. Chegou meio atrasado, né? Se ele chegasse 5 segundos antes, já era o suficiente. Johnny está andando pelo local e agora ele estava caindo na real que aquilo não era um filme. E como o torneio começou, os guerreiros precisavam se enfrentar. E uma criatura bizarra com espadas saindo do braço vai pra cima dele e ele acha que estava sendo gravado para um show, mas aquilo estava muito real e quase que lhe dá uma falecida de leve, mas consegue explodir o local e pula na floresta, e ele foi o primeiro a conseguir sobreviver. Sonya está andando por um pântano quando começa a ser atacada por uma criatura invisível que consegue cuspir ácido. Então as coisas não estão fáceis, mas ela assistiu o filme do Predador e joga lama na cara da criatura e consegue acabar com ela mandando golpes que nunca aprendeu. Mas estamos falando de Mortal Kombat, e no meio da floresta, Scorpion está interrogando alguns ninjas do clã Lin Kuei, e agora ele está cheio de poderes especiais. Liu Kang está de boa quando a guerreira Kitana vai pra cima dele, com seus leques matadores. Mas ele não queria lutar sério porque ela não tinha chance, e ele diz que não faria nada com ela e ela só estava participando porque queria derrotar Shao Kahn. E Liu Kang diz que venceria porque tem algo que ninguém ali tem, e diz que era a esperança. Tem que matar uma porra dessa. Raiden está observando as lutas e mostra que escolheu os guerreiros certos, que seriam forjados nessa batalha, mas alguns soldados entraram no local e Shang Tsung diz que não sabia de nada, mas ele que colocou aqueles soldados para atrapalhar os sobreviventes. Johnny se encontra com Sonya e Liu Kang, e os guerreiros da Terra sobreviveram, então estavam indo bem. E Johnny tenta dar em cima da Sonya, mas ela dá um chute nos goodies dele, para mostrar que não estava de brincadeira. E no meio da floresta, eles se encontram com Scorpion, acabando com vários soldados, mas Johnny estava cansado de lutar e só queria paz. E eles param para descansar, porque o dia seguinte seria muito pior. Liu Kang diz que se eles vencessem, Shao Kahn fundiria o reino dele com o da Terra, e toda a humanidade estaria em perigo, então eles não tinham escolha a não ser vencer. E Raiden aparece com seus poderes, e agora Johnny percebe que tudo aquilo é real, então o destino da humanidade estava na mão de 3 guerreiros, e Scorpion diz que não se importa com o que está acontecendo, e na próxima vez que se encontrarem, ele não terá piedade. Eles continuam seguindo até a próxima parte do torneio, mas Kano aparece com vários soldados e acabando com eles ali seria fácil de vencer o torneio, mas entre os soldados tinha o Scorpion escondido e ele vai pra cima deles e aqui começa mais uma lutaria sinistra. E nisso vemos que eles não são humanos comuns porque conseguem se desviar das balas e Scorpion se encontra com Sub-Zero, e era isso que ele estava esperando desde o começo, mas Sub-Zero não o conhecia.
Eles começam a lutar e ele decide se sacrificar para conseguir acabar com ele, e os três conseguiram sobreviver, mas Sonya vai na frente para acabar com Cannel, e Johnny vai atrás para garantir que ela esteja inteira pro encontro deles. E aqui vem o grande plot twist da história, porque Scorpion está empalado, mas está vivo, e Quan Chi aparece e mostra a verdade e diz que Sub-Zero não fez nada, mas ele se fingiu para manipular o clã dele e acabar com Hasashi, porque sabia que ele seria um grande guerreiro se tivesse a motivação certa, e ele usa isso para conseguir sair daquela pedra, e a última vez que fizeram isso, os deuses do Olimpo viraram bonecos. Quem entendeu, entendeu. Sonya chega onde Jax estava e Keno diz que ela precisava passar pelos seus guerreiros e liberta várias criaturas, e ela tenta ir pra cima, mas não dá muito certo. Mas por sorte, Johnny aparece e acaba com todos, e agora ela o vê como um cara de valor, e os dois conseguem acabar com todos e derrotam Keno. O problema é que do outro lado do templo, Liu Kang aparece para lutar contra Shang Tsung, mas antes ele precisava enfrentar seu guerreiro, e Goro não estava de brincadeira, e mesmo usando todas as suas habilidades, não era o suficiente, e ele seria falecido, mas Scorpion aparece e arranca a cabeça dele facilmente. Shang Tsung oferece para trazer a família dele de volta, caso acabe com Liu Kang, e eles começam a lutar, mas ele se rende. Então na primeira parte do torneio, Liu Kang saiu como vencedor, e Shang Tsung vai embora, e todos precisam sair dali, porque o templo estava desmoronando, mas Scorpion queria sua vingança e acabaria com Quan Chi, e antes ele não tinha chance, mas agora com seus novos poderes, consegue vencer e todo o templo desmorona. Johnny comemora que eles conseguiram vencer e pede um abraço da Sonya, que agora o considera um grande guerreiro. O problema é que Shao Kahn agora está nervoso e manda reunir os maiores guerreiros do reino dele, então se quiser saber como isso continua, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque o torneio apenas começou. Agora faz sua pose de vitória e te espero na próxima. Don't know where it goes, but it's home to me.